E aí galera, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, o Vigilante de Gotham. Se vocês ainda não são inscritos, então façam a inscrição, deixem o seu like e ativem as notificações para que vocês possam estar recebendo mais informações sobre os meus próximos vídeos. Beleza, galera? Olha, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a respeito de uma HQ do Batman chamada O Projeto Pinguim. O Projeto Pinguim, que é uma HQ clássica, né, do Homem-Morcego. É um arco bem interessante, se não me engano lá dos anos 90, tá? E assim, galera, ela mostra um pouco digamos, personalidade complexa de Oswald Cobblepot, né, o Pinguim. Então, vamos lá para assim, qual que é justamente a ideia central dessa trama, né, galera? Num belo dia, o Oswald Cobblepot, ele se mostra como um homem, uma pessoa redimida de seus crimes, né? Como se justamente o Pinguim tivesse se redimido de seus crimes. E ele transmite essa imagem para a sociedade. Ele começa a transmitir essa imagem para a sociedade. E, obviamente, o Batman, ele fica bem cético com relação a isso. Ele fica bem cético com relação a isso, especialmente quando ele descobre evidências de crimes ligados a aves. Mas sempre quando ele iria investigar a fundo, ele não encontrava nenhuma evidência material, né, que ligasse esses crimes diretamente ao Pinguim. Inclusive, nessa HQ, o vilão, ele usa do arcabouço legal para se proteger, né? É como se o arcabouço legal estivesse mais atrapalhando o Batman do que exatamente ajudando, né? E, galera, à medida em que o Batman investiga esses crimes, ele acaba descobrindo algo. Ele acaba descobrindo, na verdade, que o Pinguim não havia de fato se redimido. Na verdade, ele tinha feito praticamente uma revolução nos crimes. E qual que era essa revolução que ele fez? Ele implantou chips que emitiam micro-ondas na cabeça dos pássaros, controlando-os por meio de um equipamento remoto, por meio de um controle remoto, que emite micro-ondas e faz com que esses pássaros cometam os crimes no lugar dele ou dos seus capangas, como se fossem verdadeiros mercenários alados, que não precisavam ser recompensados, obviamente porque são animais, não são homens e não exigiriam recompensa financeira. Então, a ideia era fazer com que os pássaros simplesmente roubassem ou atacassem e ainda espionassem quem quer que fosse. O Pinguim tinha esse poder em suas mãos, né? E ele de fato havia revolucionado o crime, porque enquanto ele se mostrava com as mãos limpas, as coisas aconteciam sem que ele precisasse fazer absolutamente nada. E galera, quando o Batman começa a descobrir isso, ele é atacado por esses pássaros que surgem como um enxame que praticamente toma conta de Gotham e vão atacar o Homem-Morcego, né?
E aí o Batman tem que entrar dentro do seu Batmóvel para poder escapar. Durante essa confusão, ele consegue pegar um dos pássaros e voltar para a Batcaverna. E quando ele pega um dos pássaros, ele estuda aquele microchip. Ele descobre que havia um microchip implantado na cabeça desses pássaros. E começa a descobrir que eles estavam sendo controlados por essas micro-ondas. E acaba fabricando, digamos assim, um aparelho para poder emitir ondas da mesma frequência, né? Então, digamos, quando o enxame de aves atacou o Batman pela primeira vez, ele foi derrotado. Ele foi derrotado, né? E, inclusive, quase que ele não consegue voltar para a Batcaverna, certo? Mas uma vez que ele descobriu a lógica por trás daquilo, ele pôde se preparar melhor, o que é clássico nos quadrinhos do Batman. Ele até adapta o uniforme para um uniforme um pouco mais acolchoado, para evitar aquelas bicadas de pássaro. E ele espera. Inclusive, essa cena é muito interessante, né, galera? Porque o Batman literalmente não faz mais nada. Ele espera e fica meditando em cima de um grande penhasco. Ele apenas medita, galera. Por quê? Porque a ideia era que somente se o Pinguim acionasse de novo aquele controle remoto, emitisse novamente aquelas ondas, é que o Batman poderia interceptá-las e saber a localização do Pinguim. Caso contrário, ele não poderia fazer nada. Então o Batman apenas esperou e meditou, né? E após essa meditação, justamente num leilão, o Oswald Cobblepot acaba usando aquele controle remoto, emitindo aquelas micro-ondas, e nesse exato momento o Batman consegue interceptá-lo e encontra o esconderijo do Pinguim. Nisso, com o aparelho que ele fabricou, ele consegue anular as ondas cerebrais, as micro-ondas que influenciavam o comportamento dos pássaros, né, e fazer com que os pássaros parassem de atacá-lo. E nisso ele conseguiu descobrir onde o Pinguim estava e detê-lo, né? O Batman consegue derrotar o Pinguim no final dessa HQ, e ele impede com que o vilão ele, digamos, tenha êxito nos seus planos. Afinal de contas, o grande objetivo do Pinguim com isso não era só roubar, assim, cometer assaltos, furtos, sem que ele sujasse as mãos. Ele queria chamar a atenção de vários outros criminosos para vender o seu produto, né? Para vender o seu produto, que é esse tal controle remoto, né? Mas o Batman estragou os seus planos. E aí, galera, o que vocês acharam dessa HQ? Comenta aqui embaixo. Valeu, até a próxima.